respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu sinto que agora o Senhor quer mostrar a nós qual é a guerra, em que guerra nós já estamos e cada vez mais perto da qual nós estamos. Então aí na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, São Paulo nos fala a respeito da vinda do Senhor. É importante saber que a primeira carta aos Tessalonicenses é não somente a primeira carta de São Paulo, mas é o primeiro escrito do Novo Testamento. Esta carta aos Tessalonicenses foi escrita ainda antes dos Evangelhos. Paulo escreveu à comunidade cristã de Tessalônica, que ele mesmo gerou. Então, capítulo 5, qual é o título? Vinda do Senhor. A respeito da época e do momento, não haveis mistério, irmãos, que vos escrevamos, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Essa vinda do Senhor, essa vitória do Senhor, esse triunfo do Senhor, tudo isso é chamado de o dia do Senhor. Isso está ainda no Antigo Testamento. Muitas vezes se usa a expressão o dia do Senhor, e Paulo vem agora retomar, dizendo que tudo aquilo que se disse no Antigo Testamento sobre o dia do Senhor, é isso que vai acontecer com a vinda de Jesus, a sua segunda vinda. Repetindo o versículo 2: pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando os homens disserem, leia comigo, paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores à mulher grávida, e não escaparão. Guarde bem essa expressão, paz e segurança. Quando disserem paz e segurança, preste bem atenção a isso, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores à mulher grávida, e não escaparão. Porque as dores aparecem de repente. Igualmente diz o Senhor, é aí que tudo acontecerá e não escaparão. Versículo 4: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que o dia do Senhor vos surpreenda como um ladrão. Veja bem, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que o dia vos surpreenda como um ladrão. Porque alguns dizem, a gente nem deve pesquisar muito essas coisas, porque o Senhor disse que virá como um ladrão, ninguém sabe, e o Pai não revelou, então ninguém sabe exatamente. Mas o que acontece? Aos seus, o Senhor revela os sinais. Aos seus, o Senhor mostra a proximidade. E mais ainda, nestes tempos, quando nós estamos chegando bem perto desses acontecimentos, é necessário que nós saibamos, porque veja bem o que está escrito aí, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que o dia vos surpreenda como um ladrão. Aos outros, veja bem, aos outros, o dia do Senhor surpreenderá como um ladrão, a nós não. Deu para entender? Porque alguns dizem, bem, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, ninguém sabe, então ninguém vai saber mesmo. Não veja a diferença no mesmo texto, um versículo e outro. Por um lado, Paulo diz, versículo 2, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando os outros disserem paz e segurança, para eles está tudo bem, paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, e não escaparão. Eles sim serão surpreendidos. Veja agora versículo 4, é a oposição. Mas vós, irmãos,
Nós não somos como os outros, e o Senhor não nos quer tratar como os outros. Os outros serão surpreendidos como um ladrão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, de modo que o dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais. Mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, ao contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios, tomemos por couraça a fé e a caridade, e por capacete a esperança da salvação. Leia comigo agora, versículo 9. Porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nisso tudo que vai acontecer, diz a palavra de Deus, e passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Você, graças a Deus, hoje pode tomar para você essa palavra. Nós podemos tomar para nós essa palavra, porquanto Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos daqueles que vão ser surpreendidos e destruídos. Não, meu irmão, graças a Deus, porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Ele está se revelando a nós. Para os outros, esse dia virá como um ladrão. Serão surpreendidos e serão destruídos. Nós não, por isso o Senhor está nos falando. A palavra está nos declarando. Até você diz, mas por que hoje vem essas coisas? Antigamente não era assim, por que essas invenções? Veja bem, eu falei disso na quinta-feira última na missa. A aurora, é linda a aurora, não é verdade? E aqui o nosso amanhecer é muito bonito. A aurora. Por que existe a aurora? Existe a aurora porque o sol já está vindo. A aurora precede o sol. E claro, a aurora começa a clarear todas as coisas. Antes está tudo escuro. 3 da madrugada, 4 da madrugada, está tudo escuro. Depois começa a clarear, 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 clarear. E por que o Senhor está nos dando clareza, cada vez mais clareza? Por que as coisas estão se clareando? Por que a palavra de Deus está sendo hoje entendida? Por que a palavra de Deus hoje está tendo sentido para nós? Por que o Senhor está nos esclarecendo? Porque o sol está vindo, o sol está vindo. E quem é o sol? O sol é Jesus. O sol é Jesus que está chegando cada vez mais. Porque Ele está chegando cada vez mais, a aurora está cada vez mais clara. E o dia está cada vez mais claro. Daqui a pouco chegará o sol. Mas por enquanto, nós estamos na aurora, graças a Deus, e por isso estamos tendo clareza, e precisamos ter clareza. E precisamos ter clareza, clareza para nós e clareza para muitos irmãos. Clareza para nós e clareza para muitos irmãos. Porque graças a Deus, nós não fomos destinados à ira como aos outros, mas fomos destinados à salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, temos que estar atentos e abertos e aprender todas essas coisas, e saber de todas essas coisas, e tirar os medos, infelizmente a própria tentação vem colocar medo na gente quando se falam dessas coisas. Não, meu irmão, não, é o sol que virá, é o triunfo de Jesus que virá. A destruição, o castigo será para os outros, para aqueles que não quiserem aceitar. Então não é questão de ter medo, pelo contrário, é questão de se alegrar e se firmar cada vez mais do Senhor. Porque nós não fomos destinados à ira, mas à salvação. Versículo 10, Ele morreu por nós a fim de que nós, quer em estado de vigília, quer de sono, vivamos em união com Ele. Assim, pois, consolai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros, como já o fazeis. Depois da primeira carta aos Tessalonicenses, veio a segunda. A primeira carta, eles entenderam, quiseram saber mais, fizeram perguntas. E na segunda carta, Paulo volta novamente à carga.
2 Tessalonicenses, capítulo 2. Está aí bem na frente da gente. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Qual é o título? Vinda do Senhor Jesus. E se o primeiro texto foi importante, esse segundo é mais ainda. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta, tidas como procedentes de nós, e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. Veja, Paulo está falando dele, não é? Lá naquele tempo, porque alguns já estavam dizendo que estava iminente, e Paulo quis clarear bem. Então que ninguém vos perturbe com isso, com a pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como procedentes de nós, ele, Paulo, e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. E alguns tomam isso para os tempos de hoje. Ah, está vendo? São Paulo está dizendo que não devemos deixar que ninguém nos perturbe, nem por pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como procedentes de nós, que afirmasse estar iminente a vinda do Senhor. Então está tudo errado, e o padre Jonas falando dessas coisas está totalmente errado. Veja, mas você entendeu, não entendeu? Não tem contradição entre a primeira carta e a segunda. Claro, naquele tempo, Paulo teve que dizer, não está iminente. Paulo sabia bem que tinha um longo tempo ainda pela frente, tanto assim que ele vai revelar agora. Mas eu sou obrigado a lhes dizer que o que Paulo vai dizer agora já é o que está acontecendo. Só para você ficar tranquilo e não pensar já por essa primeira frase que nós lemos que não é nada disso. Eu vou ler de novo. Capítulo 2. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, não nos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como procedentes de nós, e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. 3. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque, e aí importante, primeiro deve vir a apostasia e manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. Primeiro, veja bem, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. A palavra apostasia é uma palavra pesada? É. E apostasia é própria daqueles que deixam a fé, daqueles que esfriam a fé. E Paulo está dizendo que vai haver um tempo de apostasia, um tempo de esfriamento na fé. Não está isso no Evangelho? Quando Jesus disse, mas quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na face da terra. Lembra disso? Jesus disse isso com grande dor. Claro que ele vai encontrar fé, mas infelizmente muita gente vai. Infelizmente. E Paulo está dizendo que antes da vinda do Senhor, deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade. Se trata de um homem da iniquidade, o filho da perdição. O filho da perdição. O adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Logo mais, a própria Bíblia da Ave Maria vai mostrar que esse tal é o anticristo, e veja a ousadia dele. Ele vai se levantar contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. 5. Não vos lembreis? Pergunta. Não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém,
de modo que ele só se manifestará a seu tempo. Paulo está declarando que algo detém este anticristo. Algo detém isto. Algo segura. Está segurando? Está. E quem é que detém? Quem detém é o Espírito Santo. Quem segura é o Espírito Santo. Como Paulo diz em várias passagens, as forças do mal já estão se manifestando, já estão. As forças do anticristo já estão em ação, Mas há algo que o detém, e quem o detém é justamente o Espírito Santo. E não é um Espírito Santo aéreo, é o Espírito Santo na igreja, é o Espírito Santo na sua igreja, mesmo agora, nesses nossos tempos. Por que é que o anticristo ainda não está se manifestando tanto quanto ele quereria? Porque há uma força ainda que o detém. Mas vai chegar uma hora, como diz aí, a seu tempo, e Deus sabe desse tempo, Deus vai permitir, Deus vai deixar que ele se manifeste. Não é que ele seja mais forte, não, Deus mesmo vai permitir que ele se manifeste. Então, não vos lembrais que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação. O mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então, o tal ímpio se manifestará. Mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. Glória a Deus. Veja aí a nota ao versículo 8, lá da Bíblia da Ave Maria, lá embaixo, né? Diz lá, o ímpio, quem é esse ímpio? O anticristo. Infelizmente a nota colocou o seguinte, no qual não é necessário que se veja uma pessoa, mas que se pode tomar como personificação dos poderes do mal. Só que o trecho anterior está mostrando que é uma pessoa. É ou não é? Claramente. Está mostrando claro, é o homem da perdição. Não é? Mas aí mostra claramente quem é esse ímpio. Esse ímpio é o anticristo. Claro, ele vai sintetizar, ele vai personalizar, ele vai concretizar todos os poderes do mal, mas ele será uma pessoa. Ele será uma pessoa. Repita comigo, versículo 8. Então, o tal ímpio se manifestará. Agora bem convicto, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. Preste bem atenção ao versículo 9. A manifestação do ímpio, portanto, do anticristo, será acompanhada graças ao poder de Satanás. Veja bem, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. E esses enganadores é a chave de tudo. Senão você pensa, então se tem prodígios, se tem sinais, se tem milagres, tudo é. Não. Serão portentos, sinais e prodígios de toda sorte, mas enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Gente, é duro. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Deus está fazendo de tudo. Aí está toda essa renovação, aí está a palavra de Deus, e aí está toda essa evangelização, está aí tudo que Deus está investindo. Eles poderiam ser salvos pelo amor à verdade que os teria podido salvar. Podiam, mas eles, coitados, vão ser seduzidos. 11. Por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os seduzirá a acreditar no erro. Deste modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, antes consentiram no mal.
13. Nós, porém, sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos queridos de Deus, porque desde o princípio vos escolheu Deus para vos dar a salvação pela justificação do Espírito e pela fé na verdade. É para você esta palavra. Paulo profeticamente já estava dizendo, e hoje nós podemos proclamar: nós, porém, sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos queridos de Deus, porque desde o princípio vos escolheu Deus para vos dar a salvação pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. E pelo anúncio do nosso Evangelho, vos chamou para tomardes parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vos chamou para tomardes parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor vier. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavra, seja por carta nossa. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu consolação eterna e boa esperança, pela sua graça, console os vossos corações e os confirme para toda boa obra e palavra. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mas visto isso, declaradas essas coisas, eu quero voltar atrás com vocês. Lá no versículo 7, onde diz: porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Não é isso que está aí? Então o tal ímpio se manifestará. Só que diz logo em seguida: mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. Mas o Senhor está dizendo que o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Quem é aquele? O Espírito Santo. É por isso que, como as forças do mal, como o poder da iniquidade hoje é fortíssimo, Deus nos deu um grande derramamento do Espírito Santo para deter. Mas temos que dizer que, como está aí bem escrito, o mistério da iniquidade já está em ação. Gente, eu sinto que eu devo declarar a guerra. Qual é a guerra que nós estamos? Reze por mim, ore por mim, esteja em união com o Senhor por mim, para que eu tenha a sabedoria de Deus para declarar qual é a guerra, com sabedoria. Veja, Jesus e os apóstolos estão mostrando uma nova era que virá. Veja bem, eu falei de propósito a palavra, uma nova era que virá com a vinda do Senhor, em que o anticristo e o falso profeta serão destruídos, em que o próprio inimigo será detido, será colocado no cárcere, será colocado lá nos abismos, será fechado, será selado o abismo. Por 1000 anos nós seremos livres dele. E declara Apocalipse 21, e nós frisamos bem isso na palestra anterior, nós teremos, então? Eu vi então um novo céu e uma nova terra. Então o Senhor anuncia uma nova era para a humanidade, uma nova era para a igreja. Justamente, e veja bem, porque o Senhor vai nos dar a verdadeira nova era para a humanidade e para a igreja. Você sabe que quando o Senhor planta o trigo, vem o inimigo e planta o joio. É ou não é? E ele é tão astuto que ele faz o trigo, ele faz o joio parecidíssimo com o trigo, até nos nomes. Hoje nós não podemos mais falar em nova era, que é algo eminentemente cristão, que o Senhor vai nos dar uma nova era, porque os benditos, levados pelo inimigo, criaram uma tal nova era, só que é joio, não é a verdadeira nova era que virá com a vinda do Senhor.
com o poderio do Senhor, com o senhorio de Jesus, com a volta do Senhor, com o estabelecimento do seu reino sobre a terra. Nós sabemos que esse reino vai ser implantado. Nós sabemos que a tal nova era de que se fala tanto é apenas joio, joio e joio. E é preciso que nós saibamos que é joio. Mas para entendermos o joio, temos que entender do trigo. E muito cristão não está entendendo de joio, não está entendendo nova era, só fica apavorado, porque nem quer saber do trigo. Não quer saber de falar da volta do Senhor, da vinda do Senhor, não quer. Mas, gente, uma vez que o joio já está aí, e o joio já está pegando por todos os lados, é claro, nós temos que realmente mostrar o trigo. E é por isso que o Senhor nos inspira a pregar a respeito da vinda do Senhor, que está iminente, graças a Deus. Vocês estão vendo que tudo isso que a carta aos Tessalonicenses 1ª e 2ª dizem, nós já estamos vivendo. E como é que esse joio se manifesta? Esse bendito joio da chamada nova era. Como é que esse joio se manifesta? E eu dou graças a Deus, porque a Madre Basileia, há muito tempo atrás, já em 1987, ela já tinha publicado esse livrinho, apenas um livrinho, chamado Nova Era, que a gente até achou exagero e tal, mas graças a Deus ela estava sabendo das coisas. E é preciso que nós cristãos católicos saibamos das coisas, que não continuemos na ignorância, que não continuemos sendo dragados pela ignorância. Porque veja, até o nome Nova Era é muito bem bolado, porque eles vêm com uma historinha assim. Só que isso hoje já está declarado. Existe um livro chamado Conspiração Aquariana, no qual eles declaram as coisas. Deixa eu fazer um parênteses. Eu fiquei muito tocado a respeito disso tudo e me propus estudar. Tenho que estudar muito mais, mas eu me propus a estudar e a rezar intensamente sobre isso. E acho que hoje é a primeira vez que eu estou falando assim, bem declaradamente sobre isso. E quero falar, e sei que devo falar. Eu quis estudar e orar intensamente sobre isso, porque eu vi justamente o Dom Estevão Bittencourt, que tem aquela revista Pergunta e Responderemos. Ele que é um homem muito sério, um teólogo de renome, um homem de oração. Ele é monge beneditino aí no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Ele é companheiro de Dom Cipriano Chagas, que nós conhecemos. Ele tem a revista Pergunte e Responderemos. Dom Estevão, em 81, havia publicado um primeiro artigo na sua revista sobre a Nova Era. Em 92, ele publicou 2 artigos no ano passado. Um em maio e outro logo em agosto ou setembro. E o terceiro artigo que ele publicava, ele declarava, ele dizendo, eu fui aos escritos da Nova Era, porque ele disse, eu fiquei impressionado com as coisas. E o que eu trago nesse artigo é justamente colhido dos próprios escritos, das próprias pessoas que estão na chamada Nova Era. Aquilo me tocou muito. É justamente nas bases do que ele escreveu que eu estou dizendo essas coisas. Bom, a historinha deles, muito bem contada, é esta, que nós temos eras, de acordo com o zodíaco. Tudo isso, como é que chama esse negócio? Astrologia. Tudo baseado em astrologia. E você sabe o que é astrologia. Para nós nem precisa falar o que é astrologia, não é? Mas então, segundo a astrologia, nós temos eras. E que nós estamos agora para entrar numa nova era do zodíaco. Nós estamos para entrar na era do Aquários. Estamos terminando o tempo de Peixes. Nós tivemos antes a época de Áries, né? Ele veio com uma historinha muito bem contada, né? Só porque os cristãos tinham usado no tempo deles o peixe, né? Até que eu desenhei bonitinho, né? O peixe como símbolo de Cristo.
Até porque ficava fácil para os cristãos, né? No chão mesmo, quando eles estavam lá, né? Os cristãos estavam lá presos. Ele fazia com o pé mesmo. Até que eu fiz ali. O colega dele que estava de lado já sabia que ele era cristão. E por que isso? Só que a Nova Era não conta isso. Porque justamente a palavra peixe no grego é iktis, e tem justamente as primeiras letras de Jesus, Christos, Cristo, Teu, de Deus, Ios, Filho, Soter, Salvador, né? Então, Jesus, Cristo, Filho de Deus, Salvador, é peixe em grego. Então os cristãos usaram muito. Eles vêm com a tal historinha, porque eles contam muito bem as histórias, sabe? Muito bem fantasiado. Que o cristianismo esteve sob a era de Aquários. E o próprio Jesus veio na era de Aquário, na era de peixe. Eu disse errado. O cristianismo viveu na era de peixe. Tanto assim que escolheu como símbolo o peixe. E que o próprio Jesus veio na era de peixes. Quando terminou a era de Áries e começou Áries, e veio a era de peixes. E eles vêm com a tal história de que cada era tem o seu mestre. As eras anteriores tiveram seu mestre. Na era de peixes, o mestre foi Jesus, né? O Cristo, o ungido, o Messias, foi Jesus. Só que o tempo de Jesus já está findando e vai findar. Eles não vêm contra Jesus assim, não, Jesus até que foi muito bom, né? Mas ele não é isso que vocês cristãos dizem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Filho de Deus. Não, toda essa história, isso é ingenuidade. Como os cristãos são ingênuos, tadinhos deles, como tem mente curta, pequenininha, não é? Não, a história é muito mais ampla, né? O universo é muito mais amplo. Nós temos eras e mais eras, eras e mais eras. Claro, na era de peixes, né? O mestre foi Jesus, o mestre foi o que vocês chamam de o Cristo, ele foi ungido, ele foi o Messias, né? Mas o tempo dele está terminando, e portanto também o tempo do cristianismo está terminando. E nós estamos na iminência de uma nova era, que estará sob o signo de Aquários. E dizem eles, Aquário é um aquário. Só que está muito mal contada essa história, né? Aquário é aquário. Então eles dizem que, bom, o aquário, como é aquário, ele está derramando. Pena que não tem fundo aqui, né? Ok. O aquário está derramando as suas águas sobre a terra. E essas águas são energias cósmicas, energias que vêm dos mestres cósmicos. Entende? Nós estamos na época das luzes. E essas luzes vêm do Shambhala, onde reina a luz, onde reina um que foi muito rebaixado, deixado de lado, caluniado, que se chama o que traz a luz, o portador da luz, Lúcifer. O portador da luz, é de lá que vem a luz. E nós estamos para entrar na era da luz, a beleza da luz. O cristianismo não, o cristianismo é muito ingênuo e muito cheio de obscurantismos. E veja a Idade Média, e veja o que aconteceu no passado. E eles põem muitos filmes para mostrar isso, né? Veja quantos filmes mostrando as coisas hediondas dos tempos dos mosteiros. Tudo invenção, hein? Pega uma coisinha de nada de verdade e aumenta, né? Para dizer que foi a época das trevas, cristianismo, todo esse tempo e tal, né? Não, nós estamos para entrar agora na era da luz. E essa luz vem do Shambhala, uma região cósmica lá no alto, lá bem elevada, lá onde está a luz e onde está alguém que é o portador da luz. Nos tempos de Jesus, condenaram muito esse portador da luz. Coitado, como foi caluniado, como foi deixado de lado. Mas ele é tão bom, esperou tanto tempo. Agora ele está vindo com a luz. Agora ele está vindo com a luz. E a humanidade terá a luz.
a humanidade terá luz nesta nova era, que é a era das luzes para a mente do homem. O homem vai abrir a sua mente para as grandes verdades, maravilhosas verdades, e quem vai comandar tudo isso é justamente esse portador da luz, Lúcifer, e os mestres cósmicos que estão no Shambhala e vêm do Shambhala trazer para nós essas luzes, e nós temos que ouvir esses mestres cósmicos que estão por aí, e temos que abrir as nossas mentes e canalizar as nossas mentes, e bem-aventurados aqueles que abrem as suas mentes para receber as revelações desses mestres cósmicos, desses espíritos que estão por aí, né? Porque eles nos trazem a verdade. Gente, que historinha muito bem contada. Mas vocês já entenderam tudo, não entenderam? E Jesus, queira ou não queira, vai ter que ocupar o seu lugar. Tudo bem, Jesus, você foi o mestre dessa era, né? Mas, por favor, fique no seu lugar. Agora, prepare a nova era, onde virá um outro Cristo, onde virá um outro mestre, que é chamado Maitreya. Não sou eu, não, são eles que dizem, eles dão até os nomes, que se vai se chamar Maitreya. Então Jesus ceda lugar e prepare a vinda de Maitreya. Agora os cristãos, né, tão ingênuos, e muitos cristãos fanáticos, e esses tais cristãos agora tão carismáticos e tal, e fechados, e obtusos, né, radicais, né? Não, eles precisam ser deixados de lado. E se eles continuarem a resistir, precisamos tirá-los da jogada. Porque veja bem, a humanidade não pode deixar de vir para a nova era. A humanidade não pode deixar de vir para a época das luzes, a fase das luzes. Claro que não pode deixar de vir. É preciso, é progresso, é avanço, e temos que avançar, e não podemos deixar de progredir, não podemos deixar de avançar. E aqueles que impedirem o avanço, aqueles que impedirem o progresso, eles são retrógrados. Esses são os que estão segurando, freando. Não, eles têm que ser retirados. E é um bem para a humanidade, é um serviço para Deus destruí-los. Estão entendendo? João 16 é um serviço para Deus, é um serviço para a humanidade, porque eles não têm medo de dizer que existe um Deus, né, muito etéreo. É um serviço a Deus, é um serviço à divindade, destruir esses que impedem. Haverá então, dizem eles, um mestre que chama-se Maitreya, que será o líder universal. Será o líder universal. E haverá um avatar, um líder religioso, que preparará as massas, e preparará as massas com prodígios desta nova era, com sinais, com milagres dessa nova era, superiores ao de Cristo e superior aos dos cristãos. Viram o texto que nós lemos anteriormente? O que se dizia a respeito que ele vai fazer isso justamente por um poder enganador de sinais e de prodígios? Foi ou não foi que nós lemos? Até vale a pena a gente pegar de novo. Versículo 9. A manifestação do ímpio, o anticristo, o líder, o Maitreya, será acompanhada graças ao poder de Satanás, Lúcifer, aquele que comanda o reino da luz, segundo eles dizem. Será acompanhada de toda sorte de portentos, sinais e prodígios, somente que enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Está claro, não está claro? A gente começa a entender todas as coisas. Vai ficar bem claro, João 16. Então haverá um líder religioso, chamado, nome, avatar, um avatar, que preparará as massas. Preparar as massas com prodígios, com sinais maiores do que está vendo aí? O joio, até para dizer que tudo isso que está acontecendo na renovação,
Não é nada. E confundir as coisas. O joio é parecidíssimo com o trigo, e está ele aí, firme no joio. Bom, gente, isso não é apenas uma coisa aérea. Claro, eu podia citar muitos nomes, mas um nome não pode ser esquecido, que é o nome de Helena Blavatsky. Helena Blavatsky, uma russa, que justamente cultivava essas religiões do Oriente, do Tibete, né? E declarou mesmo receber visões e revelações de mestres cósmicos, de mestres espirituais. E esses mestres revelaram a ela todo um plano para estabelecer no mundo um único líder e uma única religião. Guarde bem isso. Todo um plano para estabelecer no mundo um único líder, com um único governo e uma única religião. E uma coisa muito especial disto é justamente que esse plano devia ficar durante 100 anos, oculto, secreto, mas ativo. O mistério da iniquidade já está em ação. Durante 100 anos oculto, mas muito ativo, em que muita gente trabalhou neste plano, preparando as bases todas. E depois de 100 anos ele seria declarado. E de quando a quando foi justamente esse tempo? De 1875 a 1975. Veja, em 67 acontece o derramamento do Espírito Santo. 67. Em 75, explode o joio. O joio já estava, porque Deus já tinha declarado a vinda do trigo. Em 75 explode o joio. E o joio já está aí. Nós não temos dúvida nenhuma que o joio se chama Nova Era. E que as forças que estão preparando a vinda do anticristo se chamam Nova Era. Não é? Eu podia dizer muitas coisas para vocês, mas eu vou ficar bem mais naquilo que é o plano deles. Se precisar uma outra fita, vai firme, muda depressa e continua, que eu vou até o fim, sem parar. Primeira coisa, o plano tem um objetivo concreto. O plano tem um objetivo concreto. O plano tem uma meta, um ponto de chegada, e o ponto de chegada é este: um novo governo mundial e um único governo mundial. Gente, é ou não é tudo aquilo que dizem os livros sagrados sobre o anticristo? Para isso, a unificação dos países. Eu não vou me demorar, mas vocês estão vendo em todos os lugares isso acontecendo, a unificação dos países. A Europa, por exemplo, a unificação europeia, a comunidade comum europeia, né? A comunidade europeia. Também aqui na América do Sul, a unificação dos países do Sul. Tudo isso já é preparação. A iniquidade já está em ação. As forças de iniquidade estão em ação. Estiveram durante 100 anos em ação. Não é de agora. Agora a coisa está já tomando corpo. Então, unificação dos países, um único líder mundial, né? Uma única moeda. Quiseram colocar logo, né? É que os países estão tendo resistência. A gente vê, eles vão minando para chegar ao seu objetivo. Mas saibam disso, não vai se parar na moeda única. A moeda única vai ser apenas um momento de passagem. Eles vão ir mesmo para um cartão de crédito e depois um número para as pessoas. Um número para as pessoas. O chamado código de barras, que tem em todos os artigos do supermercado e tal, são justamente a preparação para isso. É preparação para isso. E isso parece justamente modernidade, desenvolvimento, progresso. Primeiro, porque cada artigo, tendo lá
o seu código de barra, né? Então, se esse artigo aqui tem lá o seu código de barra, vocês sabem que, pela informática, tudo sobre aquele produto, né, se consegue nos computadores através do código de barra. Então, realmente é um progresso, é um desenvolvimento, é um desenvolvimento. Só que a própria IBM revelou que, e para eles não teve problema nenhum mostrar isso aí, que tem o código de barra, você sabe como é, né? E aparecem os vários números, somente que tem uma barra maior desse lado, uma barra maior nesse lado, e uma barra maior no meio, não é? E outras barras aqui, mais grossas, mais finas, aqui nesse meio. E diz justamente, a IBM, que justamente pelo sistema binário da informática de computação, essas 3 barras são 666. Está dando para entender, não dá? Essas 3 barras são 666. Há muito tempo os nossos produtos. Eu sempre ficava assim perguntando, gente, no Brasil nós não temos olho eletrônico, né? Por que o código do barra em tudo que é artigozinho aqui no Brasil? Remedinho, código de barra, livro, código de barra, né? Bombril, código de barra, tudo que é coisa, código de barra. Está preparando. E preparando pela modernidade, pelo desenvolvimento, pelo progresso. Não é que a modernidade seja má, não é que o progresso seja mal, não é que o desenvolvimento seja mal. Não, eles são astutos, o joio é joio. Eles querem mostrar justamente que isso é progresso. E quem impede o progresso está contra o progresso. E deve ser barrado. Porque eles são ingênuos, eles são retrógrados. Está percebendo? E eles querem chegar justamente a isso. A não somente os produtos terem o seu número, e portanto, com o código de barra em cada produto, se sabe tudo sobre o produto, está tudo classificado. Eles também querem que todas as pessoas sejam classificadas com o seu código, fica muito mais fácil, tudo sobre a pessoa, nem vai precisar mais carteira de identidade, que perde fácil, e quantas vezes carteiras de identidade, o jornal, a rádio dá, né, que perdeu a carteira de identidade, não, é só marcar na pele. E hoje há meios facílimos. Já está usando. O Play Center em São Paulo. Não pense que isso seja uma coisa maléfica. Não, mas o Play Center em São Paulo, por exemplo, as crianças, porque a criança perde muito facilmente a entrada, né? As crianças são marcadas na mãozinha dela, no bracinho dela, lá com... Não é? Fica na pele. E a criança vai e passa lá no olho eletrônico, né? No olho eletrônico passando, elas participam de todos os brinquedos que ela já comprou, que ela já pagou, né? E explicam eles, depois aquilo desaparece e tal, sem problema nenhum. Nós estamos sendo acostumados a tudo isso, onde vai ser muito moderno, muito fácil, muito útil, né? Cada um ter o seu número, e daí todas as outras informações. Então, para que dinheiro? Para que dinheiro? Cada um tem o que tem, mas lá no banco, do tal Banco Central, né? É um governo único, é uma economia única, não é? Facilita tudo. Então você passa, você sabe, eles sabem quanto você tem, você sabe quanto você tem. Facilita, é progresso. Mas só que existe uma outra finalidade nisso. Bom, mas não vamos estender demais. Vou repetir. Um novo governo mundial, com a unificação dos países, com um único líder mundial, com uma moeda única que vai chegar ao cartão de crédito e depois vai chegar ao número com o código de barras para cada um. Um imposto único para o mundo inteiro. Um imposto único. Uma central de alimentos. Um controle central de alimentos. Por quê? Claro, uma coisa muito boa. Quanta gente passando fome. Todos têm que receber pelo menos o justo alimento. Claro que tem. Claro que tem. E depois, um país produz isso, outro país produz aquilo, e por causa do bendito comércio para cá e para lá, e os lucros desmedidos de cá e para lá, né? Então tudo atrapalha, mas um líder universal controlando tudo isso, grandes computadores controlando tudo isso, todas as nações unificadas, a justiça vai imperar. Haverá paz e prosperidade. Paz e segurança, em que todos vão ter todos os alimentos necessários. Vão ter todos os alimentos necessários. Ninguém vai ter de mais, ninguém vai ter de menos. Então é bom controlar. É bom controlar.
É bom controlar. E para controlar, justamente, né? Cada um já vai ter o seu número, o seu código de barra, né? E o quanto você tem lá no banco, você trabalha, você tem a sua profissão, né? Você tem o seu ganho também, você vai ter a sua porção, né? Então você vai passar, vai receber a sua cota, e todos vão receber, sem exceção. Isso é progresso, isso é justiça, e é preciso que se dê pão a todos, a todos, a todos, a todos, sem exceção. É uma pega bonita, não? É uma pega bonita. Somente que eu já sou obrigado a declarar já agora, sem ir para frente. É Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 18. Apocalipse 13, 16 a 18. Mas para vocês unirem tudo, eu vou começar desde o versículo 11. Claro que o capítulo 13 vem depois do 12. E lembra que foi no 12 que eu disse: portanto, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu sobre vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Lembra disso? Na palestra anterior? Né? Como é que começa o capítulo 13? Vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e nas suas cabeças nomes blasfematórios, e vai colocar lá embaixo, na própria Bíblia de Jerusalém, na própria Bíblia da Ave Maria, vai colocar lá embaixo, que quem é essa fera? É justamente o poder de Satanás, personificado, concretizado no anticristo. No anticristo. Bom, daí tem a narração dele, que eu não vou entrar nela agora, e no versículo 11 diz: vi então outra fera subir da terra. Essa vem da terra. Tinha 2 chifres, como um cordeiro, mas falava como um dragão. Está vendo? Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. O falso profeta vai parecer cordeiro, mas na verdade ele é dragão. E pode ver que na nota também da própria Bíblia da Maria diz: quem é esse? A outra fera é o anticristo, é o avatar, é aquele que com prodígios vai arrastar as multidões, as massas. Ele, veja o versículo 12, exercia todo o poder da primeira fera, o anticristo, sob a vigilância desta, e fez com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira fera. Nós não vimos atrás que ele vai querer entrar no templo de Deus e vai querer ser tido como Deus e adorado como Deus? E quem que vai fazer isso? O falso profeta, o tal do avatar. E ele fez com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada. Realizou grandes prodígios, está aí, olha, de modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado fazer, sob a vigilância da fera, persuadindo-lhes a fazer uma imagem da fera que sobrevivera ao golpe da espada. Claro, para que uma imagem? Para adorar, claro. Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera, de modo que a imagem se pusesse a falar, e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. A aurora está cada vez mais clara. A aurora está cada vez mais clara. Está ou não está, gente? A aurora está cada vez mais clara. Vou repetir: seduziu os habitantes da terra, versículo 14, com os prodígios que lhe era dado fazer, sob a vigilância da fera, persuadindo-lhes a fazer uma imagem da fera que sobrevivera ao golpe da espada. Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem se pusesse a falar e fizesse com que fosse, então, o falso profeta, o avatar, fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. E veja o que vem logo em seguida, 16, conseguiu que todos, quem conseguiu? O falso profeta, o avatar,
conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera ou o número do seu nome. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é número de um homem, e esse número é 666. A aurora está cada vez mais clara. E vocês já viram tudo? E quem não prostrar-se diante da fera, quem não adorar a imagem da fera, não vai poder comprar e vender. Por que que eles querem o controle dos alimentos? Para que todos tenham pão em quantidade. Mentira! Para controlar tudo e controlar principalmente os cristãos. Veja o começo da nossa palestra. Para controlar aqueles que estão, dizem eles, na era de peixes. Os retrógrados, os ingênuos, os fechados, os obscurantistas, que estão segurando a nova era, a era das luzes, a era daquele que é o portador da luz, a era de Lúcifer, onde teremos um grande mestre, onde teremos um líder nacional, um líder mundial, que trará paz e prosperidade, paz e segurança. Então temos que segurar esses, e a porta é justamente a porta da boca. Todo mundo é pego pela boca. Gente, é por isso que o Senhor tem nos ensinado nesses tempos a viver da providência, e é por isso que eu tenho pregado. Lembra das minhas pregações a respeito de Elias? Em que eu dizia que para os filhos de Deus haveria o necessário, mas só o necessário. E nós seríamos treinados a se tirar todo o restante de nós, mas o necessário nós teríamos. E por que esse treinamento? Porque chegará a época em que nos vai ser tirado tudo. Dentro do sistema nós não conseguiremos sobreviver. Nós precisaremos sobreviver de outra forma. Daí a necessidade das comunidades. Daí a necessidade dos lugares que o Senhor está nos dando. Daí a necessidade de pobreza e de simplicidade. Daí a necessidade de nós estarmos resolvidos a deixar todo o supérfluo e viver só com o necessário. Não é verdade que as grandes companhias e as grandes empresas internacionais, como é que se diz? São as multinacionais, estão caindo. E não é só no Brasil, não. Estão caindo. Tudo isso faz parte do plano. Elas caem para dar força ao plano. Porque deve surgir um que vai restaurar tudo. Entende? Um que vai restaurar tudo. Ele derruba para depois se mostrar como aquele que vai organizar tudo. Na época do desespero tem que se recorrer a alguém. Não tem mais emprego, não tem mais trabalho, não tem mais dinheiro, não tem mais como comer. Alguém precisa surgir para salvar essa situação. E ele está surgindo. E quais são as religiões más? Eles já declararam. O cristianismo e o judaísmo. Todo o restante é bom.